Boa tarde, então. Eu vou falar sobre o personagem aqui que se chama Belarmino de Queiroz e Souza. Bom, ele é um fidalgo português, rico, elegante, polido, viajado, poliglota, professor de dialética, de filosofia, de matemática, formado por mais de uma universidade, um tantinho seco assim no trato, que a gente poderia dizer, e por tantas essas qualidades, por todas essas qualidades que eu aqui citei, ele também carregava aquela porção dele de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né? Não fosse isso, realmente a gente poderia dizer, não, ele é um bom homem, né? Era discípulo de Augusto Comte, um filósofo de cunho estritamente muito materialista. Portanto, ele acreditava só no mecanismo natural das coisas para explicar tudo isso que nos acontece vida fora, né? Como ele mesmo dizia, ele nunca foi dado a namoramentos. Ele não queria constituir família, porque na verdade constituir família era colocar no mundo outros desgraçados iguais a ele. E assim, ele dizia de fato. Estudava muito, e era a forma, então vamos nos atentar para isso, né? Ele estudava muito, era a forma com que ele fazia para não precisar pensar na miserável condição da humanidade, porque ele não era de fato um homem ruim, né? E, na verdade, ele tinha grande ternura e compaixão pelos homens, mas, como disse antes, eles os consideravam irmãos na desgraça, porque a vida era uma verdadeira desgraça mesmo. Foi sempre realmente muito apegado à mãe, que assim como ele, possuía as mesmas convicções pautadas no materialismo. E nessas paixões terrenas mesmo, né? E somente nesse ambiente sereno do lar é que ele desfrutava alguma satisfação, onde ele se sentia, ele dizia, se sentia relativamente feliz, ali no lar. Quando Belarmino ele se viu doente, tomado pela tuberculose, um mal que era hereditário e também, na época, totalmente sem cura, preocupou-se também, claro, em primeiro lugar, em não transmitir à sua mãe. E ele então, começa a passar por todo aquele processo de sofrimento extremo, de luta contra a ideação suicida, que é essa luta, esse desejo de continuar vivendo, mas o medo de sofrer por dores mais atrozes ainda, porque a tuberculose, ela já maltratava demais o seu corpo. Então, o que ele faz? Escolhe a morte. E tomado por esse pensamento que é doentio, corta os pulsos. Como para ele a vida acaba no túmulo mesmo, né? Morrer era uma solução bastante lógica até, né? Logicamente. Pois ele sequer tinha essa noção desse nosso Pai Criador. Agora, então, desencarnado, começam as andanças, né? Que foi citado aqui, né? Nas cavernas e tal, e acaba parando depois, mais tarde, no Vale dos Suicidas. Ele lentamente passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Ele vai se conscientizando do erro que ele cometeu. O remorso começa a machucar a sua mente, massacrar a consciência, e em momentos de extremas dores e aflições, que começa a busca por um Deus ou por alguma força superior, e com isso o despertar para a oração. Aí vem o pedido de ajuda, que parte do coração de fato. O pedido de ajuda lá tem que partir do coração. Percebeu suas fragilidades e inferioridades. Não mais aquele fidalgo português honorificado, mas sim um espírito igual a nós, igual a tanta gente, com erros e com acertos, né? Nem mais, nem menos. E a oração, então, o liga a esta força interior e, com isso, o pedido de socorro. E ele é, então, resgatado. Ele é resgatado pelos caravaneiros da Legião dos Servos de Maria,
que o encaminham ao Hospital Maria de Nazaré. Belarmino e os outros, como disse, eles foram resgatados num grupinho, né? Seguem com os cursos, com palestras, com missões, com estudos, com conversas, com trocas de experiência, revivem as suas encarnações passadas, e a gente vai se espantar com as nossas também, porque na maioria das vezes, mesquinhas é o mínimo que a gente pode dizer delas, né? Mudando aos poucos, se sente útil. Imperfeito ainda, mas pronto para falar aos seus irmãos, iguais a ele, tuberculosos, que haviam abreviado a sua existência na Terra. Entendeu que é facilitando a cura do outro que nós nos curamos. Solicita rever a mãe. Seu pedido é consentido. Ele volta aqui à Terra, vai visitar a quinta, que era da família, a mansão, que era da família, mas percebe que nada mais é da família. Ele volta, sim, entristecido, mas ele já com outra, né, mentalidade, ele volta resignado. E, finalmente, certa tarde, ele tem um encontro com a sua mãe, a única pessoa que, de fato, amou aqui. Ela que lutou resignadamente também por anos, já burilada pela dor educadora, agora se nutria dessa verdade de Deus e suas leis. Ela tem esse ardente desejo de também rever o filho e suplica para que consiga vê-lo e recebe essa concessão. Prova explícita da misericórdia infinita de Deus. Depois disso, Belarmino participa do seu planejamento reencarnatório. E aí começa a trabalhar justamente essa sua moral para se tornar capaz de suportar as agruras de sua volta à Terra, que não será nada fácil, para desta vez não faltar mais com os compromissos divinos. Preparado então para essas novas experimentações, ele reencarna como, gente? Em berço pobre, menino bem mirrado, braço semi-paralítico por conta do ato que ele praticou, filho de mãe tuberculosa, que morre quando ele completa 1 ano de idade. Ele novamente, eu falo novamente, readquire a doença, não porque ele tivesse já ali, né? Mas porque na reencarnação passada ele já teve, então ele na maturidade volta a ter a doença. Mas, como foi dito aqui na frente, ele nunca ficou desamparado, porque seria uma reencarnação muito difícil. Então, os amigos daquele grupinho que ainda estavam lá vinham ao pé do ouvido dele, desde que ele era muito pequeno, de trazer mensagens consoladoras para que ele conseguisse ir até o final, cumprindo todos os seus compromissos. E vejam só que inspirador, eu adorei isso. Belarmino preferiu renascer no Brasil, pelo fato do país lhe oferecer maior amparo através desta doutrina consoladora, desta doutrina protetora. E, aliás, diga-se de passagem, o Brasil já era um dos países fichados pela Direção-Geral do Instituto na Espiritualidade como portador, a gente acha que não, mas como portador de senso religioso e de moral cristã, capaz de sustentar o ideal de amor e de fraternidade. Médiuns aqui encarnados desde aquele tempo, vêm contribuindo com grandes parcelas de suas energias para alívio desses sofredores em busca de auxílio. Não fui eu que inventei, está no livro. Então podemos acreditar nisso, né? Bem, esta é a história resumida de Belarmino. De Belarmino, estou até confundindo meu personagem aqui. Diante do seu caso e dos outros personagens, vemos que é no mínimo duvidosa a tese de que existe um estereótipo
de indivíduos suscetíveis ao suicídio. Ricos, pobres, doutores, letrados, materialistas, espiritualizados, saudáveis ou não. Eu digo que qualquer um de nós, dependendo da junção de fatores que nos causam imensas dores, podemos nos sentir vulneráveis a esta ideação. Também é duvidosa a ideia de que quem tem fé, somente a fé, está a salvo. Católicos, budistas, espíritas, islâmicos, ninguém está isento. Porém, gente, não vamos duvidar jamais. Mesmo que a fé não nos blinde ou não nos isente por completo, é evidente, é indiscutível que cada crença a seu modo, não estou falando só de espiritismo, cada crença a seu modo atua de forma extremamente eficaz no enfrentamento deste problema. E por isso é que estamos aqui esta tarde. E é para isso que nós precisamos nos preparar. Auxiliar, não simplesmente para formar novos trabalhadores para a nossa casa espírita, porque sempre falta, né? Mas para auxiliar as pessoas a encarar a vida neste momento no mundo e espalhá-los por este mundo afora, a fim de auxiliarem mais e mais. Sabemos da importância do acolhimento, na escuta fraterna, escutar, mas deu uma brechinha também, a gente esclarece, a morte não existe, existe vida, existe evolução. O sofrimento é a oportunidade sublime que Deus nos oferece para desenvolver as potencialidades da nossa alma, que são inúmeras, são imensas. Amparar, direcionar, e novamente naquela brechinha que der, assim, a gente pergunta para ele, você já pensou em fazer terapia com algum profissional de saúde? Porque há quanto tempo você vem se sentindo assim? Sentir essa possibilidade da abordagem, respeitar o limite de cada um, de forma a não ser invasivo, mas mostrar que se preocupa com a sua dor. De coração aberto, que é o grande preceito do cristianismo. O Espiritismo nos conduz para crescermos em direção ao outro. Você tem família, mora por aqui, para verificar se ele está ou não sozinho. Precisamos ler sobre o assunto, conhecer para renovar-nos. Então, incentivar leitura educativa, esclarecedora, edificante, conduzir ao passe, oferecer água fluidificada, que é um lenitivo que nós temos que tem um efeito medicamentoso também. Nós sabemos disso. É reenergizante. Nossas exposições públicas produzem um efeito terapêutico de equilíbrio, de serenidade e, aos poucos, um compromisso incrível com as leis divinas. Isso vai entrando na nossa mente. São tantas as ferramentas que temos à nossa disposição, mas se nenhuma dessas se tornar possível, a irradiação, essa vai sempre ser possível. A oração depende exclusivamente da nossa vontade, do nosso amor, do nosso respeito por aquela dor. Um suicida reencarnado, ele traz em si sentimentos e emoções que são indescritíveis à nossa compreensão. Isso, gente, isso não é fraqueza, isso é dor intensa. E não raro, às vezes, acaba por falir de novo. Então, conscientizar desta justiça e da grandiosidade do amor de Deus é relembrar, porque ele já sabe, é relembrar que desistir não é solução. Já diz Trigueiro,
né? Viver é a melhor opção. E é aqui, no coletivo, é aqui em comunhão, como estamos fazendo agora, que encontramos a cura e a oportunidade da correção das nossas faltas. Precisamos saber que suicídio é caso de saúde pública no mundo, por isso esse direcionamento quando nós tivermos a oportunidade de um acompanhamento profissional. Saber que este ato é prevenível em 90% dos casos, quando a família, quando alguém percebe isso já nos primeiros sinais. 90% dos casos. Então, estejamos atentos, né? Saber que o suicídio entre crianças, adolescentes e adultos jovens vem aumentando assustadoramente. A influência, o impacto negativo das redes sociais, porque assim, ó, nas redes sociais todo mundo brinca de contente. Ninguém é pobre, ninguém sofre, ninguém passa fome, ninguém nada. Todo mundo brinca de contente. Mas quantos adolescentes se mutilando, se exterminando diante das telas? Aí vem a questão também que a gente pode trazer do racismo, dos conflitos cruéis entre gerações, a não aceitação do que aos nossos olhos é diferente, a orientação sexual, a escolha profissional de nossos filhos, desafios novos e inquietantes, mas que são próprios de um mundo em transição, de um mundo em regeneração. Em nossas casas espíritas realmente já, e em nossos lares também, já não cabem mais tabus, julgamentos de qualquer ordem. A gente precisa aprender a conversar, alertar, falar, cobrar, mas sempre acolhendo, acolhendo sempre. Saber que o materialismo exacerbado leva ao individualismo, o individualismo leva à indiferença. Existe violência maior do que a indiferença ou a invisibilidade? Assim fazia Belarmino. Ele estudava muito para não ter que pensar nessas questões da humanidade. A sociedade que nisso se pauta adoece. Somos responsáveis por tudo isso. Nós alimentamos esse sentimento de desamor. Fomos nós que criamos este modelo de sociedade. Se a criamos, a gente pode ressignificar, a gente pode verificar, ver, abrir novos caminhos. Saber que o suicídio não é simples ato de um livre-arbítrio, é tragédia de longa duração para si e para o familiar. A mãe de Belarmino, ela desencarna 6 meses após a ele, vitimada por profunda tristeza, por não se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente, e ao mesmo tempo sentir-se o quê? Culpada pela tragédia do filho. Em cada ato cometido, em média, 6 outras pessoas experimentam sofrimentos lancinantes, lutos insuperáveis que por vezes beiram a loucura. Saber da importância do acolhimento ao familiar durante o processo da ideação e principalmente o grande cuidado com o familiar daquele que já consumou o ato. Passar o consolo, trabalhar o perdão ou a culpa que na maioria das vezes surgem por não ter conseguido evitar. O que a gente deve começar a evitar mesmo em nossas casas espíritas é de sair listando para um coração que já está tão sofrido todas aquelas consequências bem dolorosas que o livro nos relata. Porque sabemos e vimos aqui que são consequências graves, sim. Mas já dissemos, elas são pautadas na justiça e principalmente elas são banhadas em misericórdia. Eu vou contestar um pouquinho aqui o livro, porque o livro é realmente pesado, eu também acho ele pesado, mas ele é pesado no início.
Depois ele nos dá uma lição de misericórdia, de bondade de Deus, que a gente fica maravilhada com o livro, não é mesmo? Então, essa misericórdia que está nesse livro, nós também temos que ter nas nossas casas, nos nossos atendimentos fraternos, quando se trata de caso desses e de todos os outros. O que nós espíritas precisamos saber é que quando falamos sobre suicídio, precisamos falar de vida. Viemos aqui hoje confraternizar a vida. Viver é administrar a alternância de humores de se estar vivo. Hoje eu estou bem, amanhã não tão bem, depois de amanhã estou bem, muito bem, depois eu posso estar muito mal. Mas é essa alternância que se chama vida. Falar aos que nos procuram sobre o sentido divino da vida, porque somente este sentido é que nos tira do vazio. Lembrarmos que não podemos desistir deste projeto planejado com tanto amor antes de virmos para cá, e vimos que nós participamos deste planejamento o tempo inteiro. Deus ama a cada um de nós exatamente do jeito que somos. E opera a cada instante pela superação das nossas dificuldades. É tanto o investimento da luz e do alto para estarmos aqui, que a cada vez que nos sentimos gratos por alguma coisa, essa luz se aproxima da gente e a força vem. Deus jamais desistiu da gente e nunca desistirá. Na primeira parte do livro tem um capítulo intitulado Nossos Amigos, os Discípulos de Kardec. Alguém já pensou? Nossos amigos, os discípulos de Kardec. Estão aqui, sentados. O Espiritismo nos oferece tanta informação e tantos subsídios para compreender a realidade do suicida no plano espiritual. Nosso compromisso, sempre que pudermos, alertar que este ato nunca representará alívio ou melhora das condições emocionais daquele que acredita se autoexterminar. A espiritualidade está contando com os encarnados discípulos de Kardec. Perfeitos? Não, né, gente? Ainda não perfeitos. Mas evidente que não. Mas precisamos nos comprometer com o trabalho amoroso. E para isso já estamos, sim, capacitados. Faço questão de trazer aqui uma frase no livro que eu me encantei. E a frase é: quem sabe pode muito. Quem ama sabe mais. Quem sabe pode muito. Quem ama sabe mais. Então, a gente não pode auxiliar nesse momento? A gente pode. A gente está desenvolvendo esse sentimento. Se não temos ele na totalidade, a gente está desenvolvendo. Então, nós podemos auxiliar. E eu finalizo aqui com um relato de Belarmino, afinal de contas, a gente tem que aprender com ele, né? Carregado de ensinamento no capítulo 5, que se chama Prelúdios da Reencarnação, que diz assim: acenderam-se em meu ser fachos de esperanças inapagáveis, que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for. Saber que existo, que sou, que serei, convencendo-me de que nenhum só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais e esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais, se perderão jamais, triturados pela morte, por mim julgada outrora o ponto final de tudo quanto existe. Certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual me assistem direitos legítimos pela filiação divina que como espírito eu possuo, e por isto capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos erros, dos anos, da eternidade, progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir
honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino. É para mim felicidade arrebatadora, que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha que galgar calvários dolorosos, excruciantes. Jamais, como homem, consegui possibilidades de tornar-me herói de tão sublime epopeia. Bom, eu espero realmente que cada um de vocês, assim como eu, tenha guardado no coração o grande ensinamento que Belarmino nos trouxe. Somos todos filhos amados de Deus. E Ele é misericordioso. Devemos e podemos trazê-lo para as nossas vidas. E após colocá-lo ou auxiliar a colocá-lo na vida de todos os corações que nos procuram em aflição. Porque mais cedo ou mais tarde eles procuram. Muito obrigada, gente.